Bom, então novamente boa noite a todos. Vamos começar aqui, continuar da aula anterior, né, onde a gente falou lá do gradiente, né, aqui no contexto do cálculo. E agora nós vamos ver não algo que esteja relacionado assim diretamente ao gradiente, né? Não é algo que seja necessário, né, você conhecer a fundo as propriedades lá do vetor gradiente para poder conseguir prosseguir, né? Mas é o conceito aí de máximos e mínimos em funções de duas variáveis que tem tudo a ver, né, com aquilo que vocês já devem ter visto lá no cálculo 1 a respeito de máximos e mínimos, né? Então a gente vai ver que eu vou explorar um pouco dessa semelhança, né, que existe e pontuar, é claro, as diferenças à medida que forem aparecendo, certo? Então, deixa eu deixar isso aqui assim. Pronto. Então, como sempre, né, a gente vai trabalhar aqui com algumas definições e vamos utilizar essas definições para criar o nosso vocabulário, né, e as nossas ferramentas aí que utilizaremos no decorrer da aula, né? Então, primeira coisa que a gente se depara é com o conceito de extremos, né? Que, se vocês lembram, né, desse conceito lá do cálculo 1, você também vai saber aplicar ele aqui, né? Por quê? Porque quando a gente olha um gráfico, né, vocês já viram em algumas das aulas anteriores a estrutura, né, dos gráficos que a gente faz aqui, né? Então aquelas superfícies com um formato assim mais estranho do que o outro, né, lembrando até paisagens de montanhas até, né? Então quando a gente tem uma função em várias situações aplicadas mesmo, né, é interessante para nós saber quando que essa função tem um mínimo local, um máximo local, o máximo que seja absoluto ou o mínimo absoluto, quando que isso ocorre, como a função se comporta, né, nas proximidades desses pontos, né? E daí a gente tira características, tira propriedades que a gente aplica, né, em uma série de situações problema. Quando for a parte de falar de exercícios disso, eu vou trazer uns problemas aplicados, né? Isso talvez na próxima aula, né? Para vocês verem como esse conceito se relaciona nesses casos, certo? Então, se a gente imagina um gráfico de uma função f que seja, né, de duas variáveis, como sendo aí uma cadeia de montanhas, né? Deixa eu ver se eu tenho um gráfico desse para ilustrar aqui a nossa ideia. Peraí. Aqui. Vou pegar aqui do... Ah, não. Eu já estava na pasta. Achei, né? Essa figura aí que vocês estão vendo, por exemplo. Vamos ver se eu aumento ela um pouquinho. Então, por hora não nos interessa saber exatamente qual é a função, né, que determina essa curva. A gente só precisa saber que se trata de uma função, vou chamar aqui de z igual a f de x e y, né? Está definida nessas duas variáveis e essa terceira seria o eixo z, né? Então aqui seria o z, aqui seria pode ser o x e aqui o y, né? A gente não perde em generalidade nem em mudando essas formas aqui, porque a gente não sabe qual é a estrutura da função, tá? Só para ilustrar mesmo, né?
Então, se a gente imaginar uma função f como essa daqui, como parecendo umas montanhas, né? A gente pode fazer essa analogia para estudar o conceito de máximos e mínimos, né? Por exemplo, aqui nesses pontos mais altos, vou colocar de outra cor, a de vermelho, né? Esses pontos mais altos aqui seriam os máximos, pelo menos localmente falando, né, nesse intervalo aqui que eu selecionei da função, seriam os pontos de máximo local, e esses pontos aqui mais abaixo seriam os pontos de mínimo, pelo menos numa certa localidade, né? Pode ser que existam outros pontos aí de mínimo. Aqui atrás do gráfico não dá pra gente ver, mas teria um outro ponto desse, né? Seria mais para cá, mais ou menos, certo? Então, já que a gente não tem mais informações a respeito dessa nossa curva f de x, y, tudo que eu posso afirmar no momento é que esses pontos aí que eu destaquei, eles são máximos e mínimos relativos ou máximos e mínimos locais, se vocês preferirem, né? Aí assim a gente já tem como definir, né, esse conceito com base nessa comparação, né, que eu acabei de fazer com montanhas e tudo. Então deixa eu colocar aqui, assim, definição. Eita. Definição. Aí como que a gente poderia colocar isso de uma maneira mais formal, né? Assim, formal do ponto de vista matemático, né? A gente poderia dizer que o máximo relativo, vou usar aqui esse nome, o máximo relativo lembrando só, né, que em outras bibliografias também utiliza-se o nome máximo ou mínimo local, tá? Só vou preferindo usar esse daqui por questão de conveniência. A gente chama de máximo relativo em um ponto, vou colocar aqui um ponto que eu vou chamar de x0, y0, né? Se a gente consegue imaginar em torno desse ponto uma circunferência no qual esse ponto é o centro, certo? Aí, de tal modo que a imagem desse ponto, ou seja, o f de x0 e y0, seja maior do que a imagem de qualquer outro ponto desse círculo, dessa região circular, tá? Então, o máximo relativo em x0 é tal que eu consigo afirmar isso, o f, a imagem, né, f de x0 e y0 é maior ou pelo menos igual à imagem de qualquer outro ponto dessa região delimitada por nós, né? E o mínimo relativo segue uma definição análoga. Vou colocar aqui o máximo, esse aqui o mínimo. Relativo. O mínimo relativo, então, a gente poderia definir, né, a partir dessa analogia, de uma maneira semelhante, no ponto x0 e y0. Se a gente consegue também imaginar uma região, pode ser aí uma região circular, em torno desse ponto x0 e y0, de tal forma que a imagem desse ponto seja menor, né, ou igual também à imagem de qualquer outro ponto dessa região, né? Esse caso de igualdade aqui, a gente vai ver que ele se trata de outra coisa, né? Mas a gente coloca só por questão de formalidade, né? Nos interessa mesmo para encontrar o máximo relativo é quando ele é o maior, a maior imagem, né, dos pontos de uma região que a gente considera, e o mínimo relativo é aquele que tem a maior imagem
né, a menor imagem, quer dizer, desse mesmo conjunto de pontos que a gente toma como ponto de partida, né? Certo? Então, a gente poderia até ilustrar essa situação. Acho que tem aqui uma outra figura que ajuda a visualizar isso. Esse aqui. Assim. Então, olha só, vamos tentar visualizar isso que eu acabei de escrever nessas figuras, né? Aqui, imagine esse ponto AB aqui como sendo esse x0 e y0. Tá? Então, já que é para ficar igual, né, para não ter qualquer confusão na hora, eu vou fazer assim, f de AB, tá? Só para poder ficar igual aqui na figura. E aqui f de AB também. F de AB e aqui F de AB. Certo? Então a minha ideia, como eu falei, é a gente imaginar que esse ponto AB ele é o centro de uma região circular. A gente pode pegar aqui, ó. Né? A mesma coisa nesse outro lado. De tal forma que, qual é a imagem desse ponto AB? A imagem é quando você substitui essas coordenadas AB na função que você tem, né? Digamos que a sua função seja lá, sei lá, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Aí dá uma curva parecida com essa, né? Aí você vai procurar o ponto onde essa imagem, né, quando você substitui as coordenadas A e B no valor de x e y, vai ser o maior ponto possível dentro dessa região considerada, né, desse círculo aqui delimitado, certo? E o mínimo também, a mesma situação, que você considera aí uma região também de pontos, e o ponto AB, que é aquele que tem a menor imagem possível, vai corresponder ao mínimo relativo da função nesse ponto, da função nessa região, certo? Até aí alguma dúvida? Não? Então vamos continuar. Como eu disse, é tudo muito semelhante, né, ao que já foi definido lá no cálculo 1. Não basta vocês fazerem esse esforço visual, né, para poder... Acho que essas imagens aqui ajudam a fixar melhor, né, esse conceito. Mas que fique claro que é a mesma ideia que vocês viram lá no cálculo 1, só que agora para 2 e 3 dimensões, né? Então, outra definição é o que diz respeito a esses máximos e mínimos, só que absoluto, né? Não mais relativo, né? Ou seja, o que difere? Né? Aqui no caso a gente delimitou uma região, né? E vimos que o ponto que tem a maior imagem possível no gráfico corresponde ao máximo relativo, né, dentre esses da região, e o que possui a menor imagem é o mínimo relativo, né? Agora a gente quer saber, assim, dentro de todo o domínio possível da nossa função f de x, y, qual que é o maior, qual que é o ponto que tem a maior imagem e qual que é o ponto que tem a menor imagem, né? Assim, esses pontos corresponderão aos pontos de máximo absoluto e de mínimo absoluto, respectivamente, certo? Então, a diferença é isso, é que você não vai mais considerar só uma região, né? Você vai considerar todo o domínio possível do gráfico, né? Então, deixa eu ver como é que eu consigo colocar isso de uma maneira mais formal. Deixa eu escrever assim, ó. Máximo absoluto seria definido fazer assim, ó, máximo absoluto em x
Não, entre A e B. Igual, vou usar a mesma notação que eu usei na definição anterior, né? Entre A e B, né? Vamos ver. Se. Não. Quando eu tenho a mesma condição, né, que eu coloquei aqui no primeiro, f de AB é maior do que qualquer xy, maior ou igual a qualquer f de xy, né, em todo o domínio da função f. Ou seja, não mais em uma pequena região que a gente considera de forma arbitrária, mas em toda a região em que a função é possível existir, né? Então, em todo o domínio de f de xy, né? E o mínimo absoluto, novamente tem uma definição análoga. Vou colocar ela aqui embaixo. Eu vou substituir a palavra máximo por mínimo e modificar o sinal ali. Em A e B, quando o f de AB é menor ou igual ao f de xy em toda a extensão xy da função, toda a extensão do domínio dessa função, certo? Então, agora antes de... Isso aqui são pré-definições para a gente tratar de extremos, né? A gente ainda não deu uma definição formal de extremos, né? Então, não é que não é uma definição, é porque todos esses pontos eles são extremos, certo? A gente ainda não viu todos eles, ok? Ainda falta os chamados pontos de Sella, né? A gente vai ver mais adiante, mas primeiro vamos trabalhar melhor esses conceitos aqui, tá? Então a gente está quase finalizando uma definição, uma caracterização dos chamados pontos extremos da função, tá? Vimos esses, né? E agora, antes de continuar, antes de falar do principal teorema, chamado teorema do valor extremo, a gente precisa pontuar o conceito de conjuntos limitados, né? Só para a gente poder utilizar isso, né, no nosso vocabulário a partir de agora e ficar claro para vocês do que se trata. Então, conjuntos limitados. Então, como o próprio nome sugere, né, é um conjunto que ele pode ser limitado em uma certa região do seu espaço. No caso que a gente está trabalhando aqui com figuras planas, né, com gráficos e tudo, você pode entender um conjunto limitado, né, como sendo uma região do nosso espaço delimitado por uma... Não vou dizer assim, não precisa ser um limite físico, né? Afinal de contas a gente está aqui em matemática pura, né? Mas uma extensão, algo que caracterize uma limitação desses pontos dentro desse intervalo, né? Então, posso ilustrar essa situação assim, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, aqui o nosso plano cartesiano, os eixos x e y, né? E aqui eu tenho um conjunto qualquer, né? Posso representar esse conjunto por essa forma, né? Então, eu posso dizer que esse conjunto é limitado, né, porque eu consigo traçar aqui uma região retangular, né, que contém todos os pontos desse conjunto, né? Toda vez que eu consigo fazer isso, eu posso dizer que esse conjunto é limitado. Caso contrário, é ilimitado, não tem meio termo, certo? Então, como é que a gente poderia escrever? Deixa eu ver. A gente pode entender assim, ó, é o conjunto
é o conjunto de pontos numa região do plano. É o conjunto de pontos numa região do plano que pode ser limitada, pode ser contida, pode ser englobada. Por uma região triangular. Pronto. Triangular não, retangular. Isso aqui poderia ser a nossa definição para conjuntos limitados, certo? O que não puder ser representado dessa forma, a gente chama de ilimitado. E lembrando que isso vale também para 3 dimensões. Né? Então, se eu conseguir aqui fazer assim, ó, aqui x, y, digamos que para cá temos o z, né? Aí a nossa região vai ser aqui representado por uma forma qualquer, né, que contenha todos os pontos internos a essa região. Como se trata de 3 dimensões, não faz sentido de falar em desenhar um retângulo, né, que contenha todos esses pontos. Nesse caso, a gente usa uma seção tridimensional do nosso espaço, né, que seria um prisma. Então, se eu conseguir envolver toda essa região por um prisma retangular, por exemplo assim, ó, vamos ver se eu consigo desenhar isso. Assim, 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 aqui falhou. Tem que ser maior. Ixi. Sim. Aí. Imagina que é uma figura tridimensional, né? Ok? Aí nesse caso, no espaço 3D, a gente tem um equivalente aí ao nosso retângulo, né, nessa figura do prisma, contendo todos os pontos dessa região azul, certo? Então, com essa visualização, a gente consegue mencionar aqui o chamado teorema do valor extremo. Então, o que diz esse teorema? Ele diz simplesmente o seguinte, que se nossa função é f de xy, né, lembrando, tudo que eu falo aqui em 2 dimensões, né, por isso que eu estou sempre me referindo a f de xy, vale também para 3 ou para qualquer número de dimensões a partir daí, certo? Então, se a nossa função f de xy for contínua em um conjunto fechado, né, ilimitado, né, uma região como essa daqui, então f tem ambos máximos e mínimos absolutos nessa região. Tá? Então, simplesmente ele afirma que dentro de uma região limitada, f vai ter tanto o valor máximo quanto o valor mínimo absoluto dentro dessa região. Ok? Então, deixa eu ver se eu
Se eu tenho aqui ó, um exemplo dessa... Primeiro eu vou escrever, né, para depois citar um exemplo. Então vou colocar assim. Se a nossa função f de xy é contínua, em um conjunto fechado e limitado. Vou chamar essa região de R. Tá? Então, f de xy, né, tem máximos e mínimos absolutos em R. Pronto. Esse é o enunciado do teorema. Como exemplo, pode citar um caso mais trivial. Vamos pegar aqui que a nossa região R é definida nesse intervalo aqui, ó, um intervalo que esteja, intervalo em x, né? Ela está entre 0 e 1, né? Fechado, né? Entre 0 e 1. E em y também, entre 0 e 1. Então, quem é esse nosso conjunto R? Se a gente fosse representar ele num plano cartesiano, seria simplesmente esse aqui, ó. Aqui eu tenho o x e o y, e o R seria esse, ó. Aqui é 1, aqui é 1. Toda essa região aqui é essa região R que a gente está delimitando. Ok? Então, esse conjunto ele é fechado e limitado nesse plano XY aqui, que a gente acabou de desenhar. Logo, de acordo com... A gente pode ver isso claramente no gráfico, né? De acordo com esse teorema, é garantida a existência de máximos e mínimos em R. Né? E esses pontos ocorrem... Como é que eu vou representar onde ocorrem esses máximos? Não, eu ia fazer aqui um desenho diferente, mas vou usar esse mesmo. Dá para representar tranquilo, né? O máximo, por exemplo, vai ocorrer aqui, né? E o mínimo vai ocorrer aqui. Ou seja, o mínimo absoluto vai ser no ponto 0 e 0. E o máximo absoluto no ponto 1 e 1. Né? Aí vocês podem até perguntar, mas eu não tinha definido anteriormente que máximo e mínimo absoluto se refere, por exemplo, o máximo a maior imagem, né, que o gráfico pode ter, maior imagem que a função pode ter em todo o seu domínio, né, e não só em uma região delimitada. Mas a gente delimitou essa região aqui e chamou de o máximo e o mínimo que encontramos aqui chamamos de mínimo e máximo absolutos. Né? Por que isso? Alguém saberia responder? A gente chamou de absoluto e não de relativo. Por quê? Alguma ideia? E aí, gente, o que vocês acham? Por que eu chamei de máximo absoluto e mínimo absoluto e não de
máximos e mínimos relativos, né? Se eu delimitei aqui uma região. Seria o valor máximo? Por isso que é absoluto, ele não passa disso? Quase isso, né? É porque a nossa própria função foi construída dessa forma, para ser só esse quadradinho aqui mesmo, né? Então não foi a gente que pegou uma função mais geral e delimitou uma pequena região dela, né? A própria função já é delimitada só nesse intervalo aqui, né? Por isso que todo o domínio dela está aqui dentro, certo? Então, nessa situação, como a nossa função já foi construída dessa maneira, os pontos de máximos e mínimos que encontramos aqui são todos absolutos mesmo. Ok? Então, só para aprender a diferenciar, a identificar, né, nesse caso. Certo? Então, esse foi só um caso, né, bem trivial, só para poder mostrar mesmo a aplicação direta desse conceito e também quando, né, que a gente fala em absoluto ou relativo, né, em cada situação. Agora vocês lembram como que vocês pegavam uma função qualquer e fazia para poder encontrar um extremo dela? Como é que vocês faziam isso? Seja que esse extremo seja um ponto de máximo, como é que você fazia isso? Alguém lembra? Algebricamente falando, como é que vocês procediam para poder encontrar o máximo ou o mínimo de uma função? Eu sinceramente, eu tenho que dar uma olhada ali. Eu não Não? lembro, não. Dá uma dica, tem alguma coisa a ver com derivada. Ajudou? Ainda não. Não? É o seguinte, é bem simples, se eu falar acho que você vai lembrar. Você pegava uma função, por exemplo aqui, ó, vou construir um exemplo bem aqui pequenininho de uma parábola desse jeito aqui, né? Aí digamos que essa parábola, a função que define essa parábola é o que? X ao quadrado, né? Quando é a concavidade voltada para baixo. É isso, né? Então, aí como é que você fazia para poder encontrar o ponto de máximo dessa função? Você derivava, aí ficava 2x, né? E essa derivada você ia lá e igualava a zero, né? Então, ou seja, f' de x, nesse caso, é zero, né? Aí o que isso quer dizer? Significa que o ponto em que a função é máxima é quando você consegue traçar uma curva que tem inclinação zero, né? E tangenciando essa curva em um único ponto, né? Nesse caso aqui seria essa curva, né? Essa reta tangenciando a parábola bem nesse ponto aqui. Aí como é que a gente fazia para poder encontrar as coordenadas desse ponto, né? Primeiro, como eu falei, você derivava, igualava a zero, né? Aí com isso você já tem essa derivada igual a zero e a taxa de inclinação, né, dessa reta nesse ponto aqui da curva. Eu quero que ela seja zero porque é para tocar o ponto mais alto da curva apenas, né? Aí deixa eu ver se precisa de mais informação para poder encontrar. Para você encontrar as coordenadas x e y, tem x ao quadrado. Você sabe que a derivada da função dá 2x, né? Então você já sabe o valor de x, que é zero, né? Aí essa minha parábola não está certa não, meu desenho. Ele teria que ser assim, ó. Pera aí. Do jeito que eu fiz aqui esse desenho, opa, a parábola tinha que ser assim, ó, tá? Só corrigindo aí. Porque x igual a zero, aí você substitui na função. A função é f de zero igual a zero ao quadrado. Ou seja, y também é igual a zero. Aí você tem um ponto onde a função atinge o nosso máximo, é um ponto crítico da função, né? Aí para saber se é máximo, se é mínimo, aí tinha um famoso
teste da segunda derivada e por aí vai, tá? Mas, resumindo, né, o procedimento era bem esse, ok? Então tinha algo a ver com tirar a derivada, calcular a derivada da função e igualar essa derivada a zero, né? Com isso você vai sim obter um ponto crítico, né? Caso, claro, quando a função for derivável naquele ponto, tem todo um estudo a ser feito em relação a isso, que vocês vão ver com mais detalhes no curso de análise, né? Mas a princípio a gente vai estudar isso de uma forma mais intuitiva, né? Indo para o formalismo quando for necessário, né? Então a gente encontra extremos relativos calculando a derivada da função e igualando a zero. Porém, a nossa função tem duas variáveis, né? X e y. Então, vou fazer assim, ó. Escrever aqui, extremos relativos. Se a nossa função tem duas variáveis, eu preciso derivá-la tanto em relação a x quanto em relação a y, né? E igualar a zero nos dois casos. Então você vê que é uma extensão natural daquilo que a gente fazia lá no cálculo 1, ok? Então você vai pegar a função e vai derivá-la em relação a x, né? E esse valor tem que ser igual à derivada da função em relação a y, e ambos têm que ser igual a zero, né? Então, quando você fizer isso, você encontra os extremos relativos da função, ok? Então, vamos ver aqui se dá para aplicar. Então, tem até um teorema que diz basicamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Diz que se a função tiver um extremo relativo, né, em um ponto qualquer, né, do nosso domínio, e se as derivadas parciais de primeira ordem da função existirem nesse ponto, então essas derivadas serão nulas. Foi exatamente o que eu escrevi aqui para vocês, tá? Se existir esse ponto crítico, as derivadas nesse ponto serão nulas, tá? É isso que diz. Não vou nem escrever esse teorema, porque é basicamente isso que eu acabei de escrever, que eu acabei de colocar. Essa equação, ela sintetiza esse teorema, tá? Então, eu não vou nem chamar isso aqui ainda de extremo relativo, eu vou chamar só de ponto crítico, né? Porque tudo que a gente pode afirmar no momento é que se a derivada em um certo dentro do domínio da função ela for nula, né, tanto em relação a x quanto em relação a y, a única coisa que você pode afirmar de cara é que esse ponto aí onde isso acontece é um ponto crítico. Se ele é máximo, absoluto ou relativo, se é mínimo, absoluto ou relativo, ou se é ponto de Sela, que a gente vai ver daqui a pouco, aí você precisa de mais alguns testes, tá? Mas de cara você já pode afirmar que com certeza se trata de um ponto crítico, né? Então, vou colocar aqui pontos críticos. E como você acha pontos críticos, né? Como eu disse, você deriva em relação a x e y e ambos têm que dar zero. Então, vamos aplicar isso em um exemplo, né? Vamos colocar aqui. Exemplo. Vamos ver se vocês estão bons em geometria analítica, né? Qual é o gráfico dessa função aqui, ó? Y² menos x². Alguém sabe dizer? Vou dar uma relembrada lá nos conteúdos de quádricas, né? em que se aborda esse conteúdo. Bom, não sei se você... Ah não, desculpem, eu lembrei agora que vocês me disseram que não tiveram um curso de geometria muito bem fundamentado, né? Por conta dos problemas de saúde do professor Isílio. Acabei de me lembrar disso, né? Então, verdade. Desculpem aí, esqueci. Isso aqui, gente, é um chamado paraboloide hiperbólico. É um nome feio, né? Mas o gráfico ele é até bonito. Vou fazer aqui, vou mostrar para vocês. Quer ver? Cá.
Vou mudar a tela aí para mostrar para vocês. Tá aí, vocês estão vendo a tela do GeoGebra? Sim, né? Então, como é que era mesmo o gráfico? Era y ao quadrado menos x ao quadrado, né? Então vou colocar aqui. Acho que é x ao quadrado menos y ao quadrado. Era isso mesmo? Tá, vamos ver. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado. Mas não vai. Aí, ó, como é que fica essa curva. Fazendo aqui no GeoGebra, né? Então, ó, por que chama de paraboloide hiperbólico, né? É porque quando você olha assim, por esse ângulo, ela tem característica de hipérbole, né? Essas duas curvas formadas aqui, ó, uma embaixo e outra em cima, ou se você preferir visualizar uma na direita e outra na esquerda, né? São ambas hipérboles, né? E quando você olha por esse prisma, né, em relação ao eixo Z, você vê uma parábola bem aqui no centro, né? É por isso que ela tem esse nome, né, o chamado paraboloide hiperbólico, né? Então, a gente vê de cara que, ó, quando olha assim desse outro jeito, você vê uma parábola com cavidade voltada para baixo, né? E essa é uma concavidade voltada para cima, né? Então é uma simetria bem interessante dessa figura, né? E esse ponto que aparece bem aqui é o chamado ponto de Sella que eu falei para vocês, né? Ou seja, a gente sabe que ele é um ponto crítico, né? Porque a derivada da função nesse ponto, quando você iguala a zero, né, vai zerar tanto em relação a x quanto em relação a y, certo? E você sabe que é um ponto crítico, porém, quando você olha assim, por exemplo, você poderia estar inclinado a dizer, né, que esse ponto crítico é um ponto de máximo, né, quando você olha por esse prisma. Porém, um outro ângulo da figura já nos inclinaria a afirmar, né, que se trata de um ponto de mínimo, um mínimo, acho que global aqui da figura, né? Então, quando fica essa indecisão, a gente chama de ponto de Sella, né, justamente por conta desse formato que tem aqui no centro, ó. Deixa eu ver se eu aproximo mais aqui, melhora? Acho que melhora, né? Assim. Acho que assim fica melhor, né? Então dá para ver com mais clareza que se tratam de parábolas, né, em ângulos diferentes, né? E que a função ela não é, esse ponto crítico ele não é nem de máximo nem de mínimo, né? Ele vai ser máximo e mínimo dependendo do ângulo que você olha, certo? Então vou até colocar essa figura. Deixa eu ver. Salvar ela assim mesmo. Assim aqui. Não. Exportar a imagem. Ficou legal não. A visualização não está muito fiel do jeito que está saindo aqui. Enfim, acho que essa aqui não ficou muito legal para colocar lá não. Vou deixar sem figura, né? Vocês já viram mesmo. Ou se a gente invertesse aqui, ó, se fizesse y ao quadrado menos x ao quadrado, né?
Aí a figura muda muito pouco, né? Fica... Tem uma reorientada nela, né? Aqui tá as hipérboles e as parábolas aqui, então não mudou tanto não. Deixa eu ver se assim eu consigo salvar ela pra ficar boa. Ficou toda estragada a bichinha. Então, parábola, hipérbole. Bom, agora vamos voltar aí para a tela do problema. A figura de fato era essa última mesmo, y ao quadrado menos x ao quadrado. Aí, vamos colocar aqui. Aqui. Ficou assim tão boa, não? Mas dá para ilustrar a ideia. Então, quando a gente vai calcular aqui os pontos críticos, como é que a gente faz? A gente calcula a derivada em relação a x, né? Aqui, ó, fx de xy, que vai dar quanto? Qual é a derivada de y ao quadrado menos 2x em relação a x? Menos 2x. Menos 2x. E a derivada da função em relação a y dá quanto? 2x. 2x, né? Então, se eu igualar ambas a zero, eu simplesmente vou fazer aqui, ó, f de x de xy igual a zero. Portanto, menos 2x igual a zero e x é igual a zero, né? Aqui é a mesma coisa. F de xy, derivada em relação a y, igual a zero. 2x igual a zero. 2y igual a zero. Portanto, y é igual a zero. Então, onde é o ponto crítico da função? O ponto crítico vai ser no ponto 0 em x, 0 em y. De fato, o nosso gráfico mostrou isso, né? Então, mas assim, nem sempre a gente tem como desenhar, né? A gente precisa de outras ferramentas para poder entender o comportamento das funções em certos pontos dados aí, né? Então, esse ponto que a gente encontrou aqui, só para deixar registrado, ele se trata do chamado ponto de Cella. Cella, né, por conta desse formato, parecendo aquela cela que você usa para andar em cavalo, né? Então, certo? Deu para compreender esse conceito através do exemplo? Sim. Então, como eu disse, só derivar e igualar a zero, a única informação que a gente tem é que se trata de um ponto crítico. Para a gente saber mais detalhes, né, que tipo de ponto crítico é esse, a gente precisa do chamado teste da segunda derivada, exatamente como era feito lá no cálculo 1. Ou da derivada segunda, ou segunda derivada, dá no mesmo, né? Derivada segunda, acho que é melhor. Assim. Então, o que diz esse teste, né? Ele é um teorema assim, cuja demonstração provavelmente vocês vão ver lá só no curso de cálculo avançado, né? Porque usa uns conceitos de análise que eu acho que vocês ainda não viram, né? Então, obviamente não vou fazer a demonstração, mas a gente precisa saber utilizar esse teorema, né?
Então vamos considerar aqui uma função f, né, de duas variáveis, como sempre, né, podendo ser estendida para mais, como eu já disse antes. Né. Que essas duas funções, o pré-requisito que a gente tem que dar a elas é que elas sejam deriváveis, né, em segunda ordem, que essas derivadas sejam contínuas, né, quando você deriva pela segunda vez, né, dentro de uma região onde você vai ter aí um ponto crítico x0 e y0, digamos assim. Né. Então, em vez de falar, eu vou escrever, acho que fica melhor. Né. Vou colocar assim, ó, seja f de xy, ela, vou dizer, ela tem que ter a derivada parcial de segunda ordem contínuas, né? Então, com derivadas, né, de segunda ordem contínuas, em uma região centrada no ponto, vou colocar centrada em x0, y0, né? Em x0, y0, que é um ponto crítico. Tá? Então, além da função ser contínua, né, quando você deriva ela por uma segunda vez, aí a gente vai considerar um ponto que seja crítico em uma região. Né? Como que a gente sabe se o ponto é crítico ou não? A gente deriva uma vez e faz aquele estudo que a gente fez anteriormente, né? Igual a derivada a zero e tudo mais. Né? Após fazer isso, você vai derivar por uma segunda vez, né, nesse ponto. E aí a gente vai identificar o seguinte. Aí vou ver como é que eu vou organizar, né? Porque são 4 situações que a gente tem que identificar, né, ao fazer essa segunda derivada da função nesses termos. Né? Então, quando você faz isso, aí vamos chamar de D, né, esse D é porque ele é um discriminante, né, que tem a seguinte forma: f, ou seja, derivando a função duas vezes no ponto x0 e y0, multiplicado pela derivada de segunda ordem da função em y, né, no ponto x0 e y0, menos a derivada cruzada, né, f de xy ao quadrado, né, de x0 e y0. Né. Então você vai pegar um D que é resultante de todas essas operações que eu fiz aqui. Né. Aí você vai analisar 4 situações. Né. A primeira, se esse D for maior do que zero, né, e a derivada de segunda ordem em relação a x também for maior do que zero, né, nesse ponto x0 e y0, né, então a função f tem mínimo relativo nesse ponto. Mínimo relativo em x0 e y0. Certo? Então, se tanto o valor de D quanto a derivada de segunda ordem em relação a x for maior do que zero, tem mínimo relativo. Segunda situação, digamos que o D continue a ser maior do que zero, né? Porém, essa derivada aqui que a gente considerou seja menor do que zero, seja um número negativo. x0 e y0 menor do que zero. Né? Então, o f, a função f, tem um máximo relativo nesse ponto.
relativo em x0, y0, certo? Outra situação é quando a gente falou aqui quando o d é maior do que zero, né, nos dois casos. Porém, o d também pode ser menor do que zero, né? E nesse caso, independente do valor das segundas derivadas, seja em relação a x, seja em relação a y, que é x, tá? A função f tem um ponto de sela nesse ponto, né? Nesse ponto x0 e y0. F tem ponto de sela em x0 e y0, ok? E a terceira situação possível para o valor de d é que seja nulo, né? Se o d for igual a zero. Também, independente dos valores das derivadas de segunda ordem em relação a x e y, se o d for igual a zero, a gente não tem nenhuma conclusão a ser tirada desse ponto crítico no ponto x0 e y0, né? Infelizmente, esse teorema tem essa possibilidade frustrante também, certo? Opa! Então... Não, então já está aqui na setinha, né? Então... nada se pode concluir. Ok? Até aí tudo bem? Sim. Sim? Então, vamos fazer aqui uma aplicação, né, desse teorema. Só assim que a gente vê se vale mesmo a pena a gente utilizar essa ferramenta ou não, né? Então, vamos considerar aqui uma função que tem esse aspecto aqui, ó. 3x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado menos 8y, né? E a ideia é a gente encontrar todos os extremos relativos e pontos de sela se ele possuir. Ok? Então, primeiro, né, eu poderia perguntar para vocês que função é essa daqui, né, que curva seria, né? A gente olhando assim tem alguma coisa a ver com um hiperboloide, né? Para a gente ter certeza, sem fazer manipulações algébricas para saber se chega lá na forma final de uma quádrica, né, a gente pode desenhar. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, ó, a nossa função vai ser o quê? Vou colocar aqui 3. Vou colocar um teclado digital mesmo, para ficar mais fácil. 3 multiplicado por x ao quadrado, né, menos 2 multiplicado por x multiplicado por y, né, então já está tomando forma, mais y ao quadrado menos 8y. Pronto. Essa é a nossa curva, né? Então, na verdade, ele é um paraboloide. Aí. Esse fica o desenho final, né? Então, deixa eu ver se dá pra... Aquele negócio de passar café. Toda vez que eu lembro de passar café, eu vou lembrar agora. Pois é, você tem um paraboloide toda vez que você já... Pois é, viu? A matemática no dia a dia, né? Tá aí. Ninguém vai querer tomar café mais. Encontrou uma aplicação. Aí. O ruim é quando o coador estraga, né? E ele fica no formato de uma pseudoesfera, né? Ou seja, sem essa parte aqui de baixo tendendo ao infinito.
Aí tem que calcular de novo, né? Aí o café vai embora. Então, que é o pior de tudo, né? Vira um funil. Quebra o funil quando rasga, né? Aí se você vendo todo o seu café ali escoar, tudo é uma situação muito triste. O negócio já tá ruim, o professor ainda sabe piorar ainda. Não é bem assim. Isso aí. Às vezes dá pra viver sem café, né? Deixar assim mesmo. E eu quase não tomo café, né? À noite. Aí, só o resto do dia. Não tomava não, professor, mas depois desses exercícios do senhor, É isso aí. Já ouviu falar de um. remédio, tarja Tá sem preta, problema. Você já ouviu falar Tá. de um matemático chamado Paul Erdos? Vocês conhecem? Não. Não? Não conheço. O Paul Erdos, ele é do século XX ainda. Depois de Euler, ele é considerado o segundo, né, o matemático mais prolífico da história, né? Ele fez artigos, livros, publicações em todos os campos do conhecimento que você imaginar da matemática, né? Inclusive, ele foi o mentor daquele que é considerado um dos homens mais inteligentes do mundo, né, o matemático Terence Tao, né? Tem até uma foto famosa do Terence com 5 anos de idade discutindo com ele um teorema da teoria dos números, né? Então, 5 anos não, desculpem, 7 anos de idade, né? Aí quando o Terence começou a tirar as garras, né, mostrar que veio ao mundo, né? Então, o Erdos, ele era obcecado por café, né? E uma das frases mais famosas, mesmo para quem não é do círculo matemático, é essa, dizendo que o matemático é uma máquina que transforma café em teoremas. Então, no caso dele, valia a pena mesmo, né? Ele é um caso extremo, né, que eu não indicaria a ninguém, porque o Erdos, ele viveu unicamente em função da matemática, né? Ele nunca se casou, não teve filhos, ele não tinha nenhuma casa. Você tem uma ideia? Para quê? Para ficar fácil, tudo que ele tinha cabia numa mala, né? Assim, quando surgiu uma possibilidade de colaboração em alguma linha de pesquisa, ele pegava a mala dele e ia, entendeu? E ficava vivendo em casas de amigos, em alojamentos, em barracas, em cabanas. E assim ele foi, Legal. e ele foi assim até o fim da vida, né? Então, Ficou fazendo a coisa que ele gostava, né? mas assim, ninguém sabe exatamente como é o íntimo, né, da pessoa obcecada por uma coisa, né, dessa forma, né? Então, às vezes parece, né, traz essa imagem de que era um homem bem sucedido naquilo que ele se propunha a fazer, mas será mesmo que o sacrifício pessoal realmente compensou? Né? Então, é uma pergunta que ninguém pode responder, né, a não ser que você passe por isso. Compensou, professor. Ele se eternizou na história. Tá aqui mais que isso. Oi? Ele se eternizou na história. Tá aqui maior que isso. Eu vejo Foi dessa igual. forma também, só que eu vejo dessa forma, mas não imponho essa forma de ver, entendeu? Eu sempre deixo em aberto que a pessoa decida aí se isso pode ser considerado felicidade ou realização ou Realização frustração. pessoal. Eu vejo dessa forma também. Grande Erdos. Vou pesquisar sobre isso, até anotei aqui. Ele contribuiu com tantos matemáticos que foi criada uma brincadeira que acabou ficando séria, né, que é chamado de número de Erdos, né? Por exemplo, se você colaborou diretamente com o Erdos em um artigo, você tem o número de Erdos 1, né? Se você colaborou com alguém que colaborou com ele, o seu número de Erdos é 2, e assim sucessivamente, entendeu? Aí isso é algo tão sério no meio matemático que é colocado até no currículo Lattes, né? Eu tive aulas com um professor que ele tinha o número de Erdos 2, né? Ou seja, ele colaborou com alguém que colaborou com o Erdos em algum momento, aí, em algum artigo. E isso é considerado sinônimo de destaque, viu? Porque não era qualquer um, não. Aí, grande Erdos. Enfim, vamos voltar aqui a nossa curva de café, a resolver o problema. Então a ideia é
encontrar todos os pontos críticos, né? Então, primeiro, para saber se tem ponto crítico, a gente precisa fazer aquele teste primeiro, né, que é derivar uma vez em relação a cada uma das variáveis e igualar a zero, certo? Então vamos fazer isso, ó. F x, y, né, derivada em relação a x. Quanto é a derivada dessa função aqui em relação a x? A tela, professor, muda a tela. Ixi, esqueci. Desculpem. Cadê? Ué. Cadê a tela? Ué, perdi aqui. Achei. Aí, agora estão vendo? Sim. Então, beleza. Então tá aí a nossa figura, né? E nossa ideia é fazer primeiro encontrar os pontos críticos, né? Ou seja, vamos derivar a função em relação a x igual a zero, depois derivar em relação a y e igualar a zero. Assim a gente vai ter condições de encontrar os pares x, y, né? Que configurarão como as coordenadas desse ponto crítico, né? Então, qual é a derivada dessa função em relação a x? 6x 6x menos y, menos 2y. menos 2y. O resto, né, já era. E a derivada dessa função em relação a y? Dá quanto? 2x 2x negativo, né? mais isso, menos 2x Mais... menos mais Estão te chamando aí, ó. Mais 2y. E aqui, quando deriva em relação a y, sobra o menos 8. Né? E agora? Após derivar, o que a gente pode fazer? igual a zero. Igual a zero. Né? Assim, a gente tem o seguinte sistema, né? Temos 6x menos 2y igual a zero. E temos menos 2x mais 2y. Passa o 8 para o outro lado, né? Fica 8 positivo. Um sistema de duas equações com duas incógnitas. Então, a princípio, é possível resolver. Né? Como é que a gente pode resolver isso? O meu objetivo é encontrar os valores de x e y. Nesse caso aí fica mais fácil aí zerando o método da soma. Ah, sim. Então, poderia ser multiplicar por 3, então, né? Na equação de baixo. Não. Aí depois soma. Não, não, nem precisa. Eu estava olhando só para o x, verdade. Estava olhando só para o x, né? Mas aqui já sai fácil. Muito bem. Então, somando aqui vai dar 0. 6x menos 2x vai dar 4x igual a 8. Portanto, x igual a 2. Temos aqui o valor de x. Né? Aí, quem é o valor de y? Eu venho aqui na segunda... Pode ser nessa primeira equação. Né? Então, eu tenho que 2y igual a 6x. Né? Logo, y igual a 3x. Y igual a 3 vezes 2. Portanto, y igual a 6. Então, nós já sabemos que as coordenadas do nosso ponto crítico, dessa função, vai ser em x igual a 2. Peraí, cadê? Vai ser em 2 e 6. Né? Isso aqui é um ponto crítico, não fala qual. Né? Agora nós precisamos, para identificar quem é o ponto crítico, fazer o teste da segunda derivada. Né? Então vamos pegar a função e derivar novamente, só que agora duas vezes em relação a x, né? Que dá quanto?
Pega a função derivada em x e deriva de novo. Quanto é isso aqui em relação a x, a derivada? 6. 6. Né? E qual é a derivada segunda, né, em relação a y? Dá 2. Dá 2. Olha que coincidência, né? E ainda precisamos de mais uma coisa, né? Lembra que para poder fazer o teste, né, da segunda derivada, precisamos também desse fator aqui, ó, da derivada cruzada, né? F de x, y. Ou seja, derivar primeiro em relação a x e depois em relação a y. Né? Então, aqui, ó, f de xy é igual fxy, né? No ponto xy dá quanto? A derivada em x é essa, né? 6x menos 2y. Qual é a derivada disso em relação a y? Dá quanto? Derivada de 6x menos 2y em relação a y. O senhor pode repetir, professor? A derivada dessa função aqui, ó, 6x menos 2y. Qual é a derivada dela em relação a y? Dá menos 2. Menos 2. Né? Então, com isso, a gente consegue encontrar o valor de D. O valor de D tem uma outra maneira. Em vez de você memorizar, né, essa estrutura aqui do teorema, lembram que eu fiz um comentário falando que eu chamei isso aqui de D por causa da ideia de que ele tem de discriminante. Né? Discriminante, a gente fala disso aonde? É lá em matrizes e determinantes, não é? Vocês conseguem ver que isso aqui se trata de um determinante? É o determinante de uma matriz 2 por 2. Porque olha só. Vou colocar aqui. O que acontece se eu representar o D dessa forma? Vou fazer mais para cá. Com essa barra aqui vertical para indicar determinante, né? Assim, ó, f xx de xy. Aqui, não, pera, errei. Não, é isso mesmo. Aqui é f de xy. Aqui também é f derivada, né, em relação a xy, e aqui é a derivada em relação a y. Né? Como é que se calcula o determinante disso aqui? Não é o produto dos termos da diagonal principal menos a diagonal secundária? Né? Então, qual é esse produto aqui? Ó? fx de xy multiplicado por f y de xy, né, no ponto xy, menos esse outro produto aqui, que como são iguais, vai dar o quadrado, né? Certo? Então eu chamei de D porque se trata de um discriminante, e essa matriz aqui a gente costuma chamá-la, né, na literatura de matriz hessiana, né? Eu não mencionei antes porque a gente não vai fazer muito uso dessa terminologia, tá? Mas se aparecer em algum lugar e falar teste da segunda derivada através da matriz hessiana, é disso que ele está falando, ok? Entendido? Ok. Então, qual é o valor de D? Fx vezes Fy, a derivada em x vezes a derivada em y. Então vai ser 6 vezes 2, menos a derivada cruzada ao quadrado, né, que é o menos 2 ao quadrado. Ou seja, dá 12, menos o menos 2 ao quadrado dá 4, né? Resultado dá 8. Temos que D igual a 8. E aí? O que interessa para a gente saber se o D é igual a 8? Ela é mínima. Ela tem mínimo relativo? Isso. Isso, porque olha só, o D é maior do que zero. Aqui, ó, portanto, o D é maior do que zero. E qual é a derivada
de segunda ordem, né, em relação a x, dá 6. Né? E temos também que a derivada de segunda ordem xy é igual a 6. Né? Portanto, a função tem um mínimo relativo, né, nesse ponto x0, y0 que a gente for encontrar. Né? Portanto, tem mínimo, f tem mínimo relativo, né, em x0 e y0. Né? Qual é o ponto x0 e y0? A gente determinou lá no começo, ó, 2 e 6. Né? Aqui é porque a posição em que colocamos o gráfico não está muito... não dá para ilustrar muito bem isso aqui, né? Mas ó, esse segmento aqui em verde e em vermelho, né? Esses eixos verde e vermelho são x e o y, tá? Não interessa qual deles aqui no momento pra gente. Então a gente vê que o gráfico, a parte onde está o mínimo, ela está em algum lugar aqui nesse ponto positivo, nesse quadrante positivo, tá? Aí ele está dizendo que é 2 em x e que é 6 em y, algo que poderia ser muito bem assim, ó. Digamos que esse daqui de baixo seja o y e esse aqui o x, né? Ao ponto, não, ao contrário. Esse aqui é o y e esse é o x. Né? Então, é isso mesmo? Deixa eu ver. Ah, não, no GeoGebra é diferente. Esse vermelho realmente é o eixo x e esse verde é o y, tá? Então, ó, em x ele tem 2, deve ser bem aqui mais ou menos, né? E em y vai ser 6, mais ou menos aqui, ó. Aí o ponto de mínimo vai ser a projeção aqui embaixo, certo? Esse aqui vai ser o ponto 2 e 6, ok? E de fato, como o gráfico bem ilustra, esse ponto realmente ele é relativo da função, né, dentro do domínio que a gente considerou dela. Beleza? Sim. Tranquilo, né, esse exemplo? Então vamos fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui mais um exemplo. Fazer mais um exemplo só para fixar legal. Também para localizar os pontos extremos relativos e os pontos de Sela dessa função aqui, ó. 4xy menos x à quarta menos y à quarta. Né? Aí, antes de trabalhar, né, com essa função, vamos tentar visualizá-la, né? Cadê? Aqui. Vou colocar aí a tela para vocês. Então, é 4xy. Então, já temos algo aí, né? Deu um paraboloide hiperbólico de novo. Menos x à quarta menos y à quarta. Olha como ficou.
Desse jeito aí o gráfico. Queria dar um zoom melhor aqui, mas eu acho que não vai não. É. Eita. Ih, piorei. Não. Realmente, estraguei tudo aqui, né? O gráfico tá assim, beleza. Eu vou colocar 4 vezes x vezes y menos x à quarta menos y à quarta. Acho que não fica muito melhor que isso não. Quer dizer, o outro tava melhor, né? Aí eu... Se alguém souber aí mexer melhor nesse aplicativo, tem uma ideia de como dar um zoom aqui pra... sem fazer isso. Eu não mexo muito com esse aplicativo não. Não, né? Não consigo ajudar o senhor não. Também comecei a mexer nele há pouco tempo. Mas eu gostei das figuras. Faz de uma maneira muito mais fácil que no Gnuplot, que eu estou acostumado a mexer. Enfim, não vou colocar a figura desse troço não. Não ficou legal. Vou voltar aqui para essa janela. Então a gente já deu uma visualizada, deu para ver que tem 2 picos, né? E tem um... é como se fosse assim, como se fosse uma... assim, ó. Né? Tem um ponto lá em que tem isso, né? Tem 2 picos e um vale, né? Então, e esse vale está justamente na origem. Esse vale ele é o ponto de sela. A gente vai identificar isso imaginando que a gente não viu a figura desse trem, né? Então, primeiro passo, identificar os pontos críticos. Vamos derivar em relação a x. Fica quanto? Derivando em relação a x. Em relação a x, 4y menos 4x ao cubo. Isso. E derivando em relação a y? 4x menos 4y ao cubo. Então, assim, uma simetria bem confortável, né? Agora a gente precisa igualar a zero, né? A gente precisa fazer o 4y menos 4x ao cubo igual a zero. E precisamos também do 4x menos 4y ao cubo igual a zero, né? E agora? A gente pode simplificar, né? Simplesmente cancelando esses 4 aqui, né, na hora que passa para o outro lado. Aí a gente tem a equação assim, ó. Y igual a x ao cubo positivo
e x igual a y ao cubo. Né? E aí, como é que a gente encontra os valores de x e y nesse pequeno sistema de equações aqui? Sugestões? Derivar novamente? Não. Não, não precisa não. É só quero encontrar o valor de x e y. Né? Olha, faz assim. Nessa segunda equação aqui, ó, o valor de x é o quê? Y ao cubo. Né? Mas, quanto vale y? Y é x ao cubo. Então substitui aqui, ó. X ao cubo ao cubo. X elevado à nona potência. Então você tem x igual a x elevado a 9. Passa para o outro lado. X menos x elevado a 9 igual a 0. Né? Aí você bota o x em evidência. Aí fica como 1, né? Menos. 18º. Na verdade eu vou fazer diferente. Em vez de passar o x à nona para o primeiro termo, vou passar o x sozinho para o segundo. Aí vai ficar assim. Não vai mudar muita coisa não. Aí colocando em evidência fica x elevado a 8 menos 1 igual a 0. Né? Então quais são os possíveis valores de x aqui? A gente tem o x igual a 0, né? Porque se eu substituir aqui, ele anula e fica 0 igual a 0, então está tudo ok. Né? E para o x elevado a 8, você tem pelo menos dois valores reais que satisfazem essa equação aqui de dentro. Que é quando o x é igual a 1 e o x igual a menos 1. Né? Que 1 à oitava menos 1 vai dar 0. E menos 1 à oitava vai ficar positivo, subtraído de 1 vai dar 0 também. Beleza? Na verdade, teria outros 6 resultados possíveis, né? Que é pelo teorema fundamental da álgebra, a gente sabe que o grau do polinômio indica quantas raízes complexas ele tem. Né? No caso, a gente achou 3 só. Né? São reais puros, né? Mas tem outras raízes aí possivelmente complexas no meio desse bolo aqui todo. Né? Mas só esses aqui não nos interessam. Assim, temos que y é igual a x ao cubo. Né? Mas quem é x? X é y ao cubo, que por sua vez está elevado ao cubo. Y é igual a y à nona potência. Né? Na verdade, eu nem precisava fazer isso, eu estou perdendo tempo. Ó. Eu já não tenho 3 valores aqui para x. Né? Vamos substituir na equação. Y igual a x ao cubo. Né? Aí você vai ter y igual a 0 ao cubo, que vai dar 0. Y igual a 1 ao cubo, que vai dar 1. E menos 1 ao cubo, que vai dar menos 1. Né? Tem aqui os 3 valores possíveis para y também. Certo? E agora? Olha só, quem são então? Eu não fiz isso para identificar os pontos críticos. Né? Então, ó, o primeiro ponto crítico, vou colocar assim, o primeiro ponto P, né? Quando a minha coordenada x é 0, qual é o valor de y? Aqui, ó, quando x é 0, y vale 0 também. Então, o primeiro ponto crítico é esse. Né? Segundo ponto crítico, ponto Q. Quando a minha coordenada em x é 1, quanto é a minha coordenada em y? 1 também. Ponto Q e aqui o ponto P. Não, R. Né? Quando a minha coordenada é menos 1, em x, em y vai valer menos 1 também. Então, temos esses aqui são os nossos pontos críticos. Né? Pontos críticos. E agora? Eu só sei que são pontos críticos, eu não posso afirmar nada ainda em relação, né, para saber se ele
é máximo ou mínimo relativo ou se é ponto de Sela, né? O que a gente pode fazer para descobrir isso? Agora o senhor tem que fazer a segunda derivada, né? Exato, para poder aplicar o teste da segunda derivada, né? Então vamos pegar aqui a minha função f, a função derivada de x, e derivá-la mais uma vez em relação a x, né? Que vai dar quanto? 4y menos 4x ao cubo derivado em relação a x dá? Dá menos 12x ao quadrado. Exato. E pegando a derivada em y e derivando em y novamente, dá quanto? Aqui, ó, em y, derivando em y vai dar a mesma coisa, né? Só que agora com Isso, a mesma coisa, mas agora em y. em y. E agora a derivada cruzada, né? Pega aqui, por exemplo, em x e deriva em relação a y. Vai dar quanto? Essa mesma primeira função derivada em relação a y. 4. 4. Portanto, o valor de d vai ser o quê? A derivada de segunda ordem em relação a x, né, que dá menos 12. Não, vou colocar... Não. O d é um valor numérico, né, mas como eu tenho funções aqui, eu preciso utilizar as coordenadas dos pontos críticos para fazer um estudo, né? Vou montar uma tabelinha para ficar mais fácil de organizar isso aqui, ó. Fazer assim. Aqui eu vou colocar o ponto crítico, né, que seria as coordenadas x0, y0, né? Entre cada um dos valores, assim. Aí, aqui eu vou colocar o valor da função, derivada duas vezes, no ponto x0 e y0 é escolhido, né? Aqui a mesma coisa para y, e aqui a mesma coisa para derivada cruzada, né? Eu poderia até aproveitar isso aqui para colocar o valor de d também na tabela. Vamos fazer isso, para não ter que desenhar de novo. Só vou afastar ela aqui para o canto. Então aqui vai ser o valor de d no final. Opa. Beleza, então primeiro ponto crítico é o 0, 0. O segundo é o 1. E o terceiro, menos 1, menos 1. Né? Quando eu substituo esse ponto crítico aqui, ó, na função, na derivada de segunda ordem em relação a x, né? No ponto 0, 0. Como só depende de x, né? Eu vou ter menos 12 vezes 0, correto? Então aqui vai ficar 0. Né? Em y vai ficar quanto? Substitui a coordenada y lá na função. Ó. 0 novamente. Né? E a derivada cruzada, né, ela não depende de nenhum dos valores aqui. Então ela vai ser sempre 4. Né? Então, qual é o resultado aqui para d? Né? Lembrando que d é derivada de segunda ordem em relação a x, vezes derivada de segunda ordem em relação a y, tudo no ponto x0, y0, menos a derivada cruzada ao quadrado no ponto x0, y0. Né? Então essa é a operação que você vai fazer. Então aqui você tem 0 vezes 0 dá 0, menos 4 ao quadrado, vai dar menos 16. Certo? Sim. Alguém não entendeu? Ficou claro mesmo o que eu fiz? Entendi.
Então se ninguém se manifestou, né? Quando x igual a 1, né? Já que a derivada de segunda ordem em relação a x depende apenas de x, aqui vai ficar quanto? Ó? 1 ao quadrado dá 1, vezes menos 12, menos 12. A mesma coisa para y. Aí você vai ter aqui, ó. Fazer assim, aqui embaixo. 0 vezes 0 menos 4 ao quadrado dá menos 16. Aí aqui, quando as coordenadas são 1 e 1, aí vai ter menos 12 multiplicado por menos 12, menos 16, né, que é 4 ao quadrado. 12 vezes 12? 144. 144 menos 16. 128. Né? E para menos 1 e menos 1, como os termos dependem só de x e y e ambos estão ao quadrado, vai dar o mesmo resultado aqui. Ó. Menos 12 e menos 12. Ó, aqui deu 128. E aqui também vai dar 128. Né? Sem chance de errar. Né? Então, o que a gente pode concluir aí desse quadro? E aí? Ó, novamente. Tem um mínimo relativo e tem um máximo relativo. Então, aí a gente precisa fazer o estudo para cada um dos pontos. Né? Então, ó, para o ponto 0, 0, o que a gente tem? A gente tem que o D é menor do que 0, certo? E o valor da derivada de segunda ordem em relação a x é 0. E lá no teorema fala que pode ser... fala que tem que ser menor do que 0, né? Ou maior do que 0. Então, entra em qual dessas situações? A, B, C ou D? Na C, né? Isso. Porque fala só o D menor do que 0, independente do valor dos Fs, né? Então... D é menor do que 0, logo F tem ponto de sela no ponto considerado. Né? Qual é o nosso ponto? É o 2 e o 6, que foi o que a gente achou aqui quando fez o teste da primeira derivada. Né? Então, portanto, F tem ponto de sela em 2 e 6. Né? E agora, para o ponto 1, 1. A gente vai ter que o D é maior do que 0. Né? E, se D é maior do que 0, a gente tem que considerar agora os valores da derivada de segunda ordem em relação a x. Se é maior do que 0, tem ponto relativo mínimo, né? De mínimo relativo. E se for menor do que 0, é máximo relativo. Né? 128 é maior do que 0. Então, F tem mínimo. É mínimo, é? Isso, mínimo. É, mínimo. Relativo. Em 2,6. Né? E para o caso do ponto menos 1 e menos 1, idem, né? Ao caso anterior. Certo? E assim fizemos o estudo aí dos máximos e mínimos, ou seja, dos pontos de extremos, né? da nossa função. Alguma dúvida? Por enquanto não. Não, né? Então, sim, acho que hoje já rendeu bastante, né? Acho que não sobrou praticamente nada. Só na próxima aula, que a gente for falar de exercícios, envolvendo inclusive o conteúdo que eu falei sobre gradiente e tudo, né? Dá para falar sobre o caso de como a gente faz para poder encontrar extremos absolutos
em conjuntos fechados e limitados, né? Então é um procedimentozinho que só envolve o estabelecimento das limitações ali do seu conjunto, né? E não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Dá para ver a partir de exemplos na próxima aula e a gente fecha essa série, né, de conteúdos. Aí, depois da aula de exercícios, a gente vai ver os chamados multiplicadores de Lagrange, que é para poder fechar a nossa ementa, né? Aí já dá até para marcar uma prova que eu estou querendo fazer para a penúltima semana de março, viu? Aí eu vou ver o dia certinho. Claro, tem que ser o mesmo dia de aula nosso, né? Mas vou ver como vai ser tudo. Mas a princípio, eu estou planejando para a penúltima semana de março. Tá? Então já vão se programando, ok? Para fazer a prova. Então é isso, nenhuma dúvida? Não? Então, se não tem nenhuma dúvida, a gente vai encerrando por hoje, né? Acho que deu para render bastante. E na próxima aula a gente continua. Beleza? Então, boa noite a todos. Bons estudos aí. Né? Bom sofrimento com as listas, né? Tá bom. E até a próxima aula. Até mais.